Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar da China, tá? Sei que é um capítulo novo. Vou ter precisado da ajuda de vocês para aprofundar a leitura no livro, que eu vou explicar algumas coisas aqui. O principal é vocês vão se aprofundar no livro, principalmente para resolver a atividade, tá bom? Vou comentar alguns pontos aqui. Não deu para fazer aula para passar lá na televisão, no slide, mas vamos ver aqui o que a gente pode fazer, tá? Vamos lá acompanhar pelo livro de vocês. O que eu vou ler aqui foi um resumo que eu tirei do livro. Tá? Vou ler e tá explicando. Mas muitas coisas para vocês não é novidade em relação à China. Né? Como, por exemplo, a gente sabe que é o maior, é o país mais populoso do planeta. Professor, é o maior? Não, não é. Ele é o terceiro do mundo. Mas, baseado na demografia, da cidade demográfica, é o país mais populoso do mundo. Por quê, professor? Porque tem o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. E também a maior população do mundo, como eu já falei antes. Mas vamos lá o que é que o livro diz. Ó. A República Popular da China apresenta a terceira maior área territorial de todos os países do mundo. Quer dizer, como eu falei, é o terceiro maior país em território. Seu espaço geográfico abrange 9.536.499 quilômetros quadrados em extensão. Então, aí a gente já tem uma noção do tamanho. Tá? Suas fronteiras terrestres medem 22.800 quilômetros, quer dizer, toda a sua fronteira. Tá? Politicamente, a China é dividida em 22 províncias. Professor, o que seria província? É a mesma coisa de estado. Né? Porque aqui a gente é uma federação, é falado em estados, mas lá é como se fossem os estados. 22 estados. Né? Aí tem 5 regiões autônomas. Que é região autônoma, professor? Faz parte da China, mas tem tipo um governo próprio. Tá? 2 regiões administrativas especiais. Macau e Hong Kong, que Hong Kong é um dos tigres asiáticos, também faz parte da China, mas só que tem um governo separado. Né? Além de 4 cidades cuja administração é feita por um governo central. Então, a China tem essa divisão bem diferente por exemplo, do Brasil. Tá? Vamos lá. Ó. Consiste em um plano governamental que estabelecia para as zonas urbanas uma lei. Aqui vai falar da questão do filho único. Tá? Que eu não vou ler agora, mas que eu vou falar muito mais na frente, que é a questão do filho único na cidade e 2 filhos no campo. Porque lá também tem esse problema populacional, como o tópico que eu vou entrar, agora. Né? Que vai falar a população e políticas populacionais da China. A gente sabe que a política populacional da China é a questão do controle populacional, que é a questão do filho único. Mas vamos ver o que o livro diz. Ó. O espaço geográfico da China contabilizava em 2017 aproximadamente 1,385 bilhões de habitantes. Quer dizer, 1 bilhão de habitantes, 385 milhões. A maior população absoluta do planeta. Esse quantitativo é resultado da política natalícia implantada durante a era de Mao Tse-tung, né? Que governou a China por um período, que era do Partido Comunista, que eu vou já falar um pouquinho dele. Mas que política é essa que Mao Tse-tung implementou na China? Ele, querendo mais soldados para o exército chinês, incentivou as pessoas a ter filho. Ter filho, justamente para entrar para o exército. Mas o que foi que aconteceu? A China superlotou de habitantes. Aí mais na frente, outro governante teve que fazer políticas públicas para diminuição. Aí foi obrigado a política do filho único, tá? Que era obrigado as pessoas a ter. Professor, se tivesse 2, aí ia pagar vários impostos. Não podia, tá? Eu acho que eu já expliquei para vocês essa política do filho único teve alguns problemas de que quando
o casal descobria que estava esperando a gravidez era de uma menina, abortava, então quando nascia jogava no lixo, botava nos orfanatos, né? Então houve essa política do filho único que também teve vários problemas. Tá? Aí a gente fala do povoamento escasso da China. Aí pode gerar uma dúvida na cabeça de vocês. Professor, como é que a população, o povoamento escasso, se tem a política do filho único? Pessoal, é porque lá é bem dividido. No campo, a população é menor. E nas cidades, é maior. É por isso que tem uma má distribuição da população. Não é? Como vai dizer aqui, ó, a distribuição espacial da população chinesa é bastante irregular, em razão de dois fatores, a natureza e as áreas de desenvolvimento econômico. Então, tem a questão de quem mora no campo, pouca gente, mora nas cidades, muita gente. Justamente por fatores econômicos. As maiores concentrações populacionais da China estão situadas no leste de seu território, onde a natureza é bem abundante. Nessa região existem vastas planícies férteis envolvidas por climas temperados e subtropicais, além das maiores concentrações industriais. Né? A densidade demográfica supera 200 habitantes por quilômetro quadrado, é muita gente. Né? Mas justamente porque é por causa das empresas, das indústrias. Professor, eu estou com uma dúvida aí em relação ao plantio nessas regiões. É a plantação de hortifruti granjeiros, naquelas grandes indústrias de uma agricultura mecanizada. Não sei se alguém lembra dos Estados Unidos, ano passado, quando a gente estava estudando, a agropecuária lá é bem desenvolvida. Acontecia na China. Por outro lado, as regiões montanhosas da China e do deserto, o índice de demográfico é muito pouco. É menos de um habitante por quilômetro quadrado. Agora você tira nos locais mais desenvolvidos, 200 habitantes por quilômetro quadrado. Nos locais menos desenvolvidos, é 1 habitante a cada quilômetro quadrado. Tá? Então tem esse povoamento escasso. Uns locais da China, muita gente, e outros locais, pouca gente. Mas é o que acontece geralmente em todos os países do mundo. As grandes cidades, a maior parte da população está onde? Nas grandes cidades. Vamos pegar Itaitinga. Se a gente for pegar Itaitinga, a maior parte da população está onde? Lá no Carapió? Lá no Riachão? Não, está no centro de Itaitinga. Tá? Agora vamos falar um pouco da história. Né? Professor, por que a gente vai falar de história e geografia? Porque tem, por exemplo, a gente vai falar do modelo industrial. Pessoal, a China, quando eclodiu a União Soviética, né, que a gente já estudou lá na década de 20, os chineses montaram também o Partido Comunista, que é onde surgiu Mao Tse-tung, que a gente vai falar dele de novo. Tá? E a China, ela adotou que tipo de política de industrialização? Ela copiou a União Soviética. Né? O modelo de industrialização chinês desse período era o da União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética é comunista e a China, como Mao Tse-tung tinha tomado de conta do Partido Comunista e assumiu o poder na China, ele implementou o modelo soviético de industrialização. Tá? Professor, dá para citar um tipo? Dá, claro. Digamos, todos os meios de produção no socialismo pertencem a quem? Ao governo. Então, esse é adotado pela China. Professor, mas por que a China é tão desenvolvida industrialmente hoje? Também vou já explicar. Que tem no livro de vocês aí, que eu quero até que vocês marquem, quem conseguir ver aí, que agora eu não estou com o livro aberto, eu estou com resumo, que tem umas setas mostrando a China mandando produtos para a Europa e a Europa mandando para a China. Mas eu já vou falar disso. Mas vamos ver aqui o que fala aqui, do modelo industrialização soviética implementado na China. Em face aos grandes desafios, a China, em um primeiro momento, adotou o modelo soviético de desenvolvimento, que se baseava na estatização dos meios e instrumentos de produção, no desenvolvimento da indústria de base e no planejamento político, econômico e social centralizado. Características do socialismo, do comunismo. Quem manda nas empresas? O governo.
a centralização do poder está na mão apenas de uma pessoa. Então, os chineses, prioriamente, adotaram esse sistema, não é? De tudo ser nas mãos do governo. Tal. Dessa forma, todos os esforços e investimentos foram centralizados na indústria siderúrgica, localizada na Manchúria, região que apresentava um importante parque industrial. Pessoal, lembrem-se desse nome Manchúria. A Manchúria é uma região da China desenvolvida industrialmente, mas baseada no quê? No processo soviético. E a Manchúria foi um dos motivos do confronto entre China e Japão na Segunda Guerra Mundial. Porque o Japão invadiu a Manchúria, local bem desenvolvido industrialmente, e o Japão e a China não tinham como tirar o Japão de lá. Aí foi pedir ajuda a quem? Aos Estados Unidos. Ah, professor, por que foi que não foi pedir a União Soviética? Porque o Japão tinha negócios com a União ou com os Estados Unidos e não com a União Soviética. E a China, professor, tanto tinha com os Estados Unidos, que eu vou já explicar, como tinha com a União Soviética, tá bom? Mas isso aí a gente vai aprender na aula de História, tá? Aí vem a Revolução Cultural da China. Pessoal, quando Mao Tse-tung assumiu o poder na China, ele fez a Revolução Cultural. Mas o que era a Revolução Cultural? Justamente para difundir suas ideias. Lembram do Minha Luta, o livro do Hitler, que alguns, né, fizeram o resumo lá do livro? Pronto. Mao Tse-tung também montou um livro com seus pensamentos, chamado Livro Vermelho. Justamente o quê? Para explicar como seria essa Revolução Cultural chinesa. Diz ele que era para o desenvolvimento da China. Uma das coisas que essa Revolução Cultural proibia, era toda a cultura do Ocidente. Quer dizer, tudo que vinha da Europa, dos Estados Unidos, até mesmo do Brasil, não servia para a China. Despreza a cultura ocidental. Fica só com a oriental. Só a deles. Tá? Nada mais isso é o modelo comunismo. Agora, se a gente for parar para pensar, que não era nem para estar explicando isso para vocês, que isso vocês vão aprender lá no ensino médio, mas assim, o motivo da Revolução Cultural: negar tudo que era dos países capitalistas, ficar apenas com as coisas dos países comunistas. Se vocês perceberem, esse período aqui dessa Revolução Cultural, que creio eu que vocês vão estar lendo no livro, é o período maciço da Guerra Fria. Tá? Agora eu vou dar uma lida aqui e vou estar explicando para vocês, tá? Porque eu também, como todos vocês sabem, eu não posso fugir do livro, porque eu poderia ficar falando aqui até amanhã de manhã. Mas só que eu tenho que seguir o livro, né? O motivo você já sabe. Vamos lá, ó. Mao Tse-tung e a Revolução... Mao Tse-tung e a Revolução passaram a se focar de críticas tanto da União Soviética como do próprio Partido Comunista, onde as divergências ideológicas acarretaram uma verdadeira luta pelo poder. Para se fortalecer, pessoalmente, Mao Tse-tung lançou em 1966 a Revolução Cultural, um movimento que permitia depurar o partido dos revisionistas, opositores dentro do próprio governo, e que envolveu toda a população da China. Então, ele queria lançar suas ideias. Quem eram esses opositores? Eram pessoas do próprio Partido Comunista que não concordavam com o que ele fazia. Tá? Vamos lá. Ó. Mao Tse-tung mobilizou praticamente toda a sociedade, promovendo uma verdadeira limpeza política. Ele utilizou habilmente o discurso de massas para estimular fervor revolucionário. O que foi que acontece? Ele começou a ter o poder de persuasão. Infelizmente, a gente não estudou ainda a Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente vai estudar. Ele fez aquela mesma coisa que Hitler fez, que quem assistiu o filme viu. E, a exemplo de Hitler, Mao Tse-tung pegou logo os jovens para essa Revolução Cultural. Tá, ó.
Foi organizada uma milícia popular denominada Guarda Vermelha, formada por jovens militares que colocaram em prática a orientação do Partido Comunista. Vamos ver o que era que o Partido Comunista orientava que esses jovens fizessem. Mais uma vez, ó, uma coincidência. Hitler fez, deu certo. Né? Iludiu os jovens. Mao Tse-tung também tentou fazer e fez, conseguiu. Tá? Embora ele tenha caído depois. Tá? Ó. O que era que o partido dizia? Expurgar os dissidentes. O que é dissidente? As pessoas que desistem do partido. Tá? Quaisquer que fossem. Quer dizer, não concorda, tem que ser eliminado. Mesma coisa que tinha lá no filmezinho A Onda. Quem não concordasse com a onda tinha que ser impedido. Né? Até for tentar pegar aquela mocinha lá. Né? Outra coisa, ó. Professores, dirigentes, militares, ninguém estava salvo do fervor revolucionário incutido por Mao Tse-tung no seio das massas populares. Ó. Então, quem discordasse do sistema de Mao Tse-tung era perseguido. Até mesmo os professores. Tá? Vamos lá. Ó. Tinham como fonte... Aí eu já falei para vocês. Isso tudo era inspiração do Livro Vermelho, obras de Mao Tse-tung. Né? Que os jovens seguiam. Tá? Vocês vão ler mais um pouco. Né? Aí, vamos lá. Ó. Abertura para a economia do mercado. Pessoal, depois da saída de Mao Tse-tung, depois da morte de Mao Tse-tung, quem assumiu o poder na China foi um cidadão chamado Deng. Tá? Que tinham visão revolucionária para abrir a China. Me diga uma coisa. Se a China continuasse a começar com relações apenas com países comunistas, com socialismo, ia dar certo? Claro que não. Então esse Deng, ele abriu a China para relações internacionais. Com quem? Com os partidos. Com os partidos não. Com os países capitalistas. Vamos lá, o que é que está escrito aí? Ó, abertura da economia de mercado. Ó. No campo econômico, Deng tinha metas prioritárias de modernizar a agricultura, a indústria e a defesa nacional, a ciência e a tecnologia. O programa baseava nos seguintes pontos. Olha aí, ó. Uma coisa, mecanizar a agricultura. Eu falei, não sei se vocês lembram, no início, claro que lembram, né? Claro. No início da aula eu falei da agricultura da China hoje, né? Que é mecanizada, já começou a partir daqui. Porque, ó, olha, é uma coisa que eu gostaria de explicar especialmente para vocês, mas infelizmente a gente está vendo nesse assunto. O pessoal diz assim, a China é comunista. Né? Assim, a China é socialista. Mas só que a China desenvolveu economicamente porque ela teve uma relação com os países capitalistas. Porque quando a gente voltar na sala que vai estudando história, vamos voltar para isso aqui de novo lá no final do ano, se Deus quiser, vocês vão ver que a China era um país sociocapitalista, porque quando eles viram que só podiam desenvolver graças ao capitalismo, eles correram atrás das empresas dos países capitalistas. Professor, mas me diga uma coisa, por que a China não é um país de primeiro mundo? Já que tem uma indústria de ponta. Porque eles não olharam para o lado social das pessoas. Por exemplo, na China, várias empresas não pagam os direitos dos trabalhadores. A tecnologia pode ser de ponta, mas o bem-estar dos trabalhadores não existe. Por isso que a China não desenvolve tanto. Principalmente no IDH. Lembrem-se, o IDH, saúde, educação e renda, economia. Né? A China pode ter um PIB altíssimo, mas só que o resto, saúde e educação, não tem. Tá? Mas vamos ver lá quais foram os pontos que eles se basearam para o desenvolvimento econômico da China. Ó. Fim das comunas populares, estabelecimento parcial da propriedade privada na agricultura. O que é que acontece? Eles desfazem aquela coisa de tudo do governo e começam a dar terras para ser propriedade privadas. Quando eu falo propriedade privada, é de pessoas, não do governo. Tá? Ó. A liberação para o pagamento de salários diferenciados de acordo com o desempenho
cargo ou função. Ó, ele já começa a se afastar do socialismo, porque no socialismo você pode ser médico ou pedreiro, sociedade igualitária, todo mundo tem que ganhar o mesmo valor. Aqui não. DEM ele já começou a dividir, ó, se a pessoa trabalha com determinada coisa, ele vai ganhar um valor X, outro ganhar um valor Y. Isso aí já é de contra ao socialismo. Tá, ó. Introduziu controle do conceito de lucro nas empresas. Ó, outra coisa que bate em cima do socialismo. Se vocês notarem, essas práticas dele aqui, essas ideias, era capitalista. Tá? Ó, liberação para entrada de capital e tecnologia dos estrangeiros. Ó, a relação com outros países. Mas que países eram esses? Socialistas? Não, capitalistas. Porque os países socialistas, eles estagnaram, eles não tinham uma tecnologia de ponta que nem os países capitalistas. Lembrem-se que a gente não estudou ainda história, mas vou falar muito bem para a história. A construção do Muro de Berlim. O lado capitalista desenvolvia e o socialista não. O que foi que os soviéticos fizeram? Passaram um muro dividindo Berlim ao meio. Tá? Autonomia para as empresas que passaram a ter liberdade de compra de matérias-primas, bem como de comercialização e comercializar a sua produção. O que é que acontece? As empresas não eram mais obrigadas a comprar matéria-prima e nem vender sua produção para o governo, e sim para quem elas quisessem. Tá? Incentivo à elevação do consumo, coisa que não acontece no socialismo. Acontece isso no capitalismo. Quanto mais as pessoas compram, mais o dinheiro circula. Né? Vamos comprar, o negócio é comprar. O que acontece hoje na nossa sociedade? Se a gente pegar esse pessoal que está recebendo aí os R$600, muitos deles aí não estão comprando comida. Comprando geladeira, cama, né? Comprando coisas que sem necessidade, entre aspas, tá? Então ele incentivou o consumo. Aí vem, ó, aquisição de modernas tecnologias de produção, que eu falei antes, até mesmo na agricultura. Investiu. Então essa foi uma relação que esquece um pouco da relação com o socialismo e comunismo, que tinha toda influência na época de Mao Tse-tung, antes de Mao Tse-tung, da União Soviética, e tem uma relação com os capitalistas. Tá? E para encerrar, vamos ver o problema atual da China. Tá? Há mais de 20 anos, a China apresenta um crescimento econômico extraordinário, entre 8% e 10% anuais, colocando como o país de segunda maior economia do mundo. Como eu acabei de dizer para vocês, a China economicamente é muito forte, mas tem um problema, que é a questão da população. Tá? Possivelmente também será a maior potência no século XXI, devido à já forte economia chinesa e as anexações das economias de Hong Kong, né? Devolvida pela Inglaterra em 1997, e Macau, devolvida por Portugal em 99. Os governos chineses cogitam em ampliação do processo de abertura econômica a uma forte centralização política fundamentada na manutenção do Partido Único. Quer dizer, por isso que diz que a China ainda é comunista. A questão do Partido Único, só tem um partido, o Partido Comunista Chinês. Não tem outros. Característica do comunismo. Tá? Na censura sobre as comunicações, as repressões, as manifestações contrárias ao regime. Assim, o modelo chinês é classificado socialismo de mercado ou capitalismo social, como eu falei no começo. Um capital socialista. Porque o que acontece? Eles querem implantar o comunismo, mas não querem implantar o socialismo real. Tá? Eles querem ficar com relações com os capitalistas, que onde fazem eles ganhar dinheiro, onde desenvolve o país. Tá bom? A gente fica por aqui. E leiam lá, se vocês tiverem alguma dúvida nas explicações, quer aprofundar mais, dê uma lida no capítulo. E qualquer dúvida, me pergunte pelo WhatsApp. Tá bom? Abraço.